Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. O Clube Militar, que diz que é a voz dos militares aposentados nesse país, soltou uma nota. O Clube Militar, para quem não sabe, é frequentado por muitos coronéis e generais e pessoas que têm influência no mundo militar. Eles soltaram uma nota a favor da convocação do dia 15 de março, que é contra o Congresso Nacional e o STF. Eu vou ler a nota para falar algo para vocês. Vejam bem. Eles dizem: hipotecar solidariedade aos movimentos cívicos em inconteste apoio ao presidente que busca incrementar medidas saneadoras na nossa economia, bem como resgatar os valores nacionais ultimamente vilipendiados. Eu só quero saber o que é os valores nacionais vilipendiados. Que valores são esses? Os valores do coloca tudo para baixo do tapete? O valor onde um juiz blinda os filhos do presidente da República? Os valores são esses, tirar a aposentadoria daqueles que mais precisam? Esses são os valores nacionais? Outra coisa eles falam, o trecho diz o seguinte ainda, em trecho do comunicado, os militares fazem uma declaração explícita contra o Congresso Nacional. Eles dizem: não podemos permitir que se estabeleça um parlamentarismo branco, diz a nota. Olha, gente, como diz o comentarista da Globo News, Merval Pereira, o Bolsonaro está colocando os militares numa aventura perigosa e talvez uma aventura que lhes custará não somente o cargo, como a liberdade ou, quem sabe, a vida. Porque colocar nesse momento de turbulência econômica, de turbulência política, um golpe branco, um golpe militar, seria mais ou menos você querer que a sociedade entrasse numa guerra civil. Os militares têm que entender o seguinte: o movimento de 64, a ditadura de 64, em 1964 não havia internet, não havia YouTube, as pessoas dificilmente sabiam o que estava acontecendo. Hoje nós temos uma sociedade diferente, temos países economicamente ativos e aliados da democracia brasileira. O presidente Donald Trump, que apoia essa loucura, que é por isso que o Bolsonaro está querendo dar o golpe militar, pode nem ser reeleito. O Bolsonaro é um desequilibrado, já mostrou isso há muito tempo. Os filhos deles comandam toda essa estrutura. E entrar numa jogada dessa, numa jogatina dessa nesse momento, é um perigo muito sério. É um perigo para os brasileiros, que pode haver uma guerra civil e milhares e milhões de pessoas morrerem. É um perigo para a sociedade em si, porque ninguém ganha com uma ditadura. Aliás, o próprio Bolsonaro sempre se colocou contra a ditadura lá do Hugo Chávez, que ele chamava de ditadura. No entanto, ele está fazendo algo bem parecido aqui, aparelhando o Estado com a polícia, fazendo animosidade na PM, fazendo animosidade inclusive nas próprias Forças Armadas. Então, ele que sempre falou sobre isso, ele tem que entender que nesse momento uma aventura ditatorial será apenas uma aventura. Não espere que todo o Brasil concorde com isso. Não espere que as pessoas pacificamente aceitem isso. E não espere que que a sociedade seja muito benéfica com você. Essa aventura militar pode custar não só a vida de milhões de pessoas, como pode custar a vida dos próprios generais e também a sua liberdade. Não desonrem a sua farda, pensem bem na atitude que podem tomar daqui para frente. As instituições brasileiras merecem respeito e elas têm que dar uma resposta cabal. O clube militar deveria ficar calado, porque nesse momento de turbulência eles não ajudam fazendo essa fomentação a esse tipo de atitude que o próprio presidente da República conclamou as pessoas para a rua. Um presidente da República não precisa convocar ninguém para a rua, porque ele já é presidente da República. E indo de tudo o que a gente não esperava, era que o Bolsonaro dissesse que houve fraude nas eleições. Ora essa, se houve fraude nas eleições de 2018, então o senhor é o primeiro a pedir, tem que pedir novas eleições, tem que pedir para anular essas eleições. Quer dizer que só no primeiro turno teve fraude, no segundo turno não teve e você ganhou? Que fraude é essa que te favoreceu? Muito interessante é a gente notar os movimentos dos generais,
o general que está na Casa Civil, os outros generais que estão na Secretaria de Governo. Quer dizer, parece que cada um está subindo para a cabeça, o cheiro da ditadura passeando, as múmias do passado sempre ali, os espíritos da ditadura por aqui. Ou seja, o Brasil ainda não se libertou desse militarismo cego, oportunista. É preciso que os generais da ativa, os generais que fazem parte do alto comando, percebam a manobra que está sendo usada e percebam o perigo e o abismo em que pode entrar. Uma vez entrado, será difícil retornar. Lembrem, hoje, 2020, não é 64. Vocês têm uma outra sociedade, vocês têm uma sociedade crítica, vocês têm uma sociedade comunicativa e vocês têm uma sociedade proativa. E não confiem no rei que pode ser destronado lá do norte. Não confiem no rei do norte. Ele pode falhar com vocês. Aliás, pensem bem na questão da Venezuela. A China e a Rússia rondam por aqui. E se vocês forem mesmo por esse caminho, será perigoso e talvez não tenha volta, nem para vocês, nem para a sociedade brasileira. Então tomem cuidado, a democracia, por mais falha que seja, ainda é melhor para o país. E esse negócio de parlamentarismo branco, se o Bolsonaro não fosse tão incompetente para fazer suas articulações políticas, talvez nós estaríamos vivendo numa questão muito melhor. Ele constantemente, nas suas falas, nos seus atos e nos atos do seu filho, cria clima para a guerra, cria clima para desconforto, desrespeita o STF, desrespeita jornalistas, é um homem da patada, ou seja, ele não é apto ao cargo. Aliás, se a nossa sociedade realmente pensar, a chapa Bolsonaro e Mourão deveria ser caçada por todos esses flertes que faz com a ditadura, com a volta do AI-5 ou com qualquer repressão. É preciso que a sociedade esteja atenta. Ditadura nenhuma funcionou em lugar nenhum. Me diga, qual foi a ditadura que favoreceu o povo? Nenhuma, nem de esquerda, nem de direita. Ditaduras massacram o povo, empobrecem a nação e derramam sangue inocente. A gente vai voltar às 13h30 com Critica Brasil News. Se inscreva nesse canal, participe, seja membro, ajude a gente a falar a verdade e doa em quem doer. Mais luz, que Deus te abençoe. Tchau, pessoal.